dia, Reis. Tudo certo? Qual é a primeira missão de hoje, Júnior? Missão de hoje: Universidade Federal Rural de Pernambuco. Certo? O que acontece? Qual é a situação? Um processo administrativo que a universidade abriu novamente contra minha tia Rosilda, certo? Uma idosa, quase 70 anos, doente, porque ela é pensionista da universidade, certo? Ela recebe a pensão dela, o sustento, pela Universidade Federal. Só que eles estão alegando um erro no valor da pensão, que veio há mais de 10 anos, se eu não me engano. E eles perceberam agora. Já tem decisões judiciais a esse respeito. Já tem decisões judiciais a esse respeito. Certo? Eu não sei quem da administração lá responsável está tentando ressarcir esse suposto erro a mais no valor. Mas, porém, entretanto, todavia, o Supremo Tribunal Federal ele já falou que quando há um erro, a administração, a maior, mas existe tanto a prescrição, que é o caso da minha tia. Olha o tempo que eles demoraram para verificar isso, quanto o dolo subjetivo, quanto a devida comprovação que não houve esse acréscimo de recursos por conta de má-fé do pensionista, que foi um erro da administração pública, única e exclusivamente. Então esse valor não deve ser descontado do beneficiário. Compreende? E tem outro agravante em cima disso, porque em 2023 eu já fiz a defesa nesse mesmo assunto. Em 2023 foi aberto um processo administrativo com o mesmo teor. Eu fiz a defesa, voltei a jurisprudência, coloquei o julgado do STF, não deram resposta nenhuma, ficou por isso mesmo 2 anos, se calaram. E hoje, depois de 2 anos, de novo, 2025, depois de 2 anos, eles estão abrindo esse novo processo administrativo com o mesmo teor. Sob pena, já fizeram os cálculos, sob pena de ser descontado automaticamente no prazo de defesa do processo, né, respeitando a ampla defesa contraditória, no prazo devido, sob pena de correr a revelia e eles fazerem o devido ou indevido, melhor dizendo, desconto diretamente via administrativa, certo? O que acontece? Deixa eu te explicar. Eu acredito que no caso da minha tia existem vários outros beneficiários pelo tempo, idosos, que estão nessa mesma situação. Agora imagina essas pessoas, essas tantas pessoas que estão ali já tendo a dificuldade porque o dinheiro é pouco, vive várias situações difíceis com relação à manutenção dos alimentos e da sobrevivência com esse salário mísero.
mísero, esse rendimento mísero para manter os alimentos. Agora imagina tantas pessoas incautas que não têm um conhecimento pela idade, enfim, e que não tem alguém para defendê-la, passa despercebido, causa um transtorno psíquico nas próprias e nas famílias, porque se veem desesperadas achando que estão cometendo crimes, porque quando o processo administrativo vem, a forma como eles falam é como se a pessoa fosse um criminoso, né? Tem que ressarcir ao erário, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Só que o direito é deles, transitado, julgado na última instância do nosso judiciário. E com boa fé eles não cometeram erro nenhum e têm o direito de permanecer com esse pequeníssimo acréscimo. Só que eu imagino tantos outros que não têm esse conhecimento, que se veem desesperados e se submetem a um desconto importantíssimo, que faz toda a diferença na manutenção da vida deles, e ainda ficam com transtornos psicológicos por achar que eles estavam errados. E eu vejo isso como uma violência extrema contra essas pessoas, certo? Então, se você tem alguém da sua família nessa situação, procure um advogado. Procure um advogado. Porque para que você tenha seus direitos mantidos ou adquiridos. Tá certo? Então essa é a nossa missão de hoje. Estou indo para lá agora, para a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em 2023, eu consegui falar com a assessoria, a presidência do processo. Quem estava presidindo o processo, à frente do processo, não estava lá. Estava em reunião, não pôde me atender, certo? Eu deixei a defesa, foi assinado minha contrafé aqui. Estou com ela até hoje, depois de 2 anos, coincidência, né? Mesmo processo se movendo. Aí eu pergunto, onde está a má-fé? No processo administrativo eles colocaram tanto leis como jurisprudência já ultrapassadas. De 2023, né? Esse eu nem quis ver. Fundamentaram alguma coisa. Vou lá logo direto para tentar falar com a responsável do processo, ou o responsável. Nas escrituras sagradas fala assim: o meu povo sofre pela falta de conhecimento. A falta de conhecimento dos nossos direitos materiais aqui na terra e espirituais no reino futuro e reino presente, faz com que muita gente, mas muita gente venha sofrer, padecer, certo? Inclusive eu também já fui vítima disso. Quem nunca, né? Você já foi vítima de uma atitude por parte, seja do Estado, seja de pessoas, de situações. Você teve um prejuízo devido a atitudes de outras pessoas, né? Foi vitimado.
prejuízos físicos, espirituais, emocionais, pela atitude de outras pessoas, né? Muitas das vezes pessoas estas com uma função pública. É triste. Nós vamos lutar vamos brigar e lutar pelos nossos direitos, certo? Beleza? Vamos em frente. Trânsitozinho bem intenso aqui na BR-101, ó. Dois lados, dois sentidos. Esse horário são 8 horas da manhã. 8 horas da manhã aqui, BR-101, na capital pernambucana, certo? BR-101 aqui na capital pernambucana. Vamos embora. Terça-feira, terçou, certo? E ontem vocês viram aí na minha emissora de televisão a foto e o vídeo. Eu postei a oração que a gente fez ontem. Minha namorada amada, querida, estava a filmar, participou filmando, por isso que ela não estava do meu lado. Ela estava filmando a oração, certo? Estava presente também, claro, sempre, todo dia, todo dia, toda hora. Ela tem que estar pertinho, certo? E o Carlos Rocha é um amigo que a gente conheceu eu tinha 18 anos de idade, 30 anos atrás. 30 anos atrás eu conheci o Carlos Rocha, certo? Tanto eu como meu primo Carlos Alberto estava lá também na oração com a esposa. E a gente conheceu há 30 anos. Ele foi servir a Marinha, passou no concurso da Marinha, na Escola de Aprendizes Marinheiros de Pernambuco. Foi pro Rio de Janeiro, a gente se encontrou lá no Rio de Janeiro. Ele, meu primo. E com pouco tempo na Marinha, com alguns anos, eu não lembro, 94, 95, 96, acho que com uns 3 anos, ele passou no concurso da Escola de Sargento das Armas, jovem, foi ser sargento do Exército Brasileiro e serviu a pátria em vários lugares aí do nosso Brasil. Ele estava contando pra gente que a gente perdeu o contato. Ele partiu pro mundão, servia ao Exército Brasileiro, e a gente ficou sem contato por muitos anos, certo? Serviu em Marabá, Rio Grande do Sul, vários estados, e foi pra reserva, aposentado, né? Pra você entender, foi pra reserva remunerada, aposentado. Acho que foi em 2021. Como ele trabalhou em unidade especial, ele serviu em local restrito, de fronteira, se eu não me engano. Aí ele se aposentou mais cedo um pouquinho, depois de 30 anos. Novo, quem diz, né? Mudou nada fisicamente. E nem na personalidade. Continua gente boa. Tanto é que foi um encontro ontem de famílias e foi bem legal. Foi à praia fazer uma farofa, pão seco. Você
fizemos a farofa lá. Chegamos em casa, comemos uma pizza, ficamos conversando ali vários assuntos. Né? Isso que é massa, reunião de família. Reunir pessoas, unir pessoas com o mesmo coração, por família, amigos, colegas, isso é união. Quem não se ajunta se espalha, tem que se juntar. Se juntar em família, aproveitar momentos como esse, foi maravilhoso. E no final de tudo, não poderia ser diferente, a gente agradecer o Todo-Poderoso que nos proporciona esses momentos, certo? Ele que nos proporciona momentos fantásticos como este. E brevemente a gente vai lá, ele está morando em João Pessoa, ó, João Pessoa, 2 quilômetros da praia de João Pessoa. A gente vai lá visitá-lo, passar um diazinho lá e dar uma voltinha na beira da praia de Cabo Branco. Beleza? Então faça. O conselho que eu dou a todos é que faça o possível, um esforço para unir pessoas. Sua família, estar próximo, certo? Uma coisa que eu aprendi e talvez você não despertou ainda, e eu despertei depois de longos anos na minha vida cometendo erros, certo? Porque preste atenção no que eu vou te falar agora, Dar o grau aqui melhor aqui no ar-condicionado. Acaba vai ficando velho, vai ficando meio estranho. Né? Só minha namorada que aguenta aí. Sou meio estranho. Cheio de mania, né? A gente fica. Deixa eu te falar um negócio. A gente jovem, não é pela idade, tem muito jovem cabeça, aliás, tem poucos jovens que têm uma cabeça centrada no lugar. Mas na vida, por não desenvolver um crescimento pessoal, mental, o segredo está aqui, ó, na sua mente. Desenvolver uma mente resiliente, forte, disposta a aprender todo dia, a desenvolver o seu próprio crescimento pessoal, ao aprendizado, amar o conhecimento, comprar sabedoria, como se compra sabedoria, comprar acesso a lugares que vai te trazer sabedoria, vai te trazer conhecimento. Isso muda totalmente a história da sua vida. E quando a gente não tem isso, no meu caso, eu jovem, sem entender isso, até pouco tempo atrás, poucos anos atrás. Então você, por não ter sabedoria e por não ter esse crescimento, esse desenvolvimento pessoal, você é uma pessoa vazia de mente, uma pessoa sem bagagem mental de conhecimento e sabedoria, você vai tomar decisões erradas na sua vida. Você vai tomar decisões baseadas pela concupiscência, pelo desejo desenfreado da sua carne, seja no sentido sexual, financeiro, no mundo, no mundão aí, você vai desejar aquilo que não é proveitoso e vai ter consequências por causa disso. Muitas das vezes são consequências eternas, se você não tiver até o último suspiro de vida um arrependimento, tomar uma decisão para mudar, consequências que perpetuam pela vida toda e consequências que podem ser sanadas, certo? Então, uma das coisas que eu quero dizer para você é que pela falta de conhecimento eu não valorizava, assim, não que eu não valorizasse, valorizava, mas passa despercebido muitas das vezes uma riqueza que a gente tem,
que por estar ali constantemente nas nossas mãos, nós não damos o devido valor, a devida importância. Que é o que? Vou dar o exemplo. A sabedoria me fez enxergar o verdadeiro valor da família, da união em família. Você que tem seus pais, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus irmãos, esse núcleo familiar próximo a você, você não tem noção de quanto você é rico, multimilionário, você tem saúde, você tem mentalidade, ou uma mente com 80 aproximadamente bilhões de neurônios trabalhando, só que a gente tem que desenvolver as ligações neurais com conhecimento. Através do conhecimento vai se formando ilhas neurais e você vai desenvolvendo a sua capacidade de tomar decisões e de agir. E há um crescimento pessoal, certo? Enfim. E se você não enxergar isso ontem, que você é multimilionário, quando você tem saúde física, quando você tem uma família próxima de você, independentemente da quantidade de recurso material, dinheiro que você administra, porque isso é uma questão também de consciência, de aprender a gerir recurso e multiplicar ele, você vai ser uma pessoa frustrada, pobre, cega e nua. O dia que eu entendi que a família é o bem maior, é a coisa principal, eu não sabia disso. Então, o diabo, Satanás, ele trabalha incansavelmente para dividir as famílias. E muitas, não são poucas famílias que estão divididas dentro da sua própria casa. Marido, esposa, que não conseguem ser amigos. Filhos, dentro de casa. Pessoas que não têm relacionamento com seus irmãos, porque parecem pessoas desconhecidas. Consegue ter contato com terceiros, mas não consegue ter contato com o irmão de sangue porque tem um problema. Existem situações que os irmãos desejam até a morte um do outro. Tem coisas que eu vejo que eu fico triste, cara. Situações, certo? Então, tem jeito para mudar essa situação. Tem jeito. Bom dia, meu amigo. É aqui que é a entrada do setor jurídico, onde é o processo administrativo com a senhora Vanessa Garcia, trabalha aqui? Isso. Não é a partir das 8, não? Ah, não sabia. A semana todinha? Entendi. Então não tem nenhum responsável para eu falar porque ele tem um processo administrativo. E eles deram um prazo para responder o processo. Então, eu não sei se eles vão prorrogar o prazo porque eles não estão atendendo pessoalmente. Enfim. Mas tá bom então. Posso dar a volta?
dia, Reis. Tudo certo? Qual é a primeira missão de hoje, Júnior? Missão de hoje: Universidade Federal Rural de Pernambuco. Certo? O que acontece? Qual é a situação? Um processo administrativo que a universidade abriu novamente contra minha tia Rosilda, certo? Uma idosa, quase 70 anos, doente, porque ela é pensionista da universidade, certo? Ela recebe a pensão dela, o sustento, pela Universidade Federal. Só que eles estão alegando um erro no valor da pensão, que veio há mais de 10 anos, se eu não me engano. E eles perceberam agora. Já tem decisões judiciais a esse respeito. Já tem decisões judiciais a esse respeito. Certo? Eu não sei quem da administração lá responsável está tentando ressarcir esse suposto erro a mais no valor. Mas, porém, entretanto, todavia, o Supremo Tribunal Federal, ele já falou que quando há um erro, a administração a maior, mas existe tanto a prescrição, que é o caso da minha tia. Olha o tempo que eles demoraram para verificar isso, quanto o dolo subjetivo, quanto a devida comprovação que não houve esse acréscimo de recursos por conta de má fé do pensionista, que foi um erro da administração pública, única e exclusivamente. Então esse valor não deve ser descontado do beneficiário. Compreende? E tem outro agravante em cima disso, porque em 2023 eu já fiz a defesa nesse mesmo assunto. Em 2023 foi aberto um processo administrativo com o mesmo teor. Eu fiz a defesa, voltei a jurisprudência, coloquei o julgado do STF, não deram resposta nenhuma, ficou por isso mesmo 2 anos, se calaram. E hoje, depois de 2 anos, de novo, 2025, depois de 2 anos, eles estão abrindo esse novo processo administrativo com o mesmo teor. Sob pena, já fizeram os cálculos, sob pena de ser descontado automaticamente no prazo de defesa do processo, né, respeitando a ampla defesa contraditória, no prazo devido, sob pena de correr a revelia e eles fazerem o devido ou indevido, melhor dizendo, desconto diretamente via administrativa, certo? O que acontece? Deixa eu te explicar. Eu acredito que no caso da minha tia existem vários outros beneficiários pelo tempo, idosos, que estão nessa mesma situação. Agora imagina essas pessoas, essas tantas pessoas que estão ali já tendo dificuldade porque o dinheiro é pouco, vive várias situações difíceis com relação à manutenção dos alimentos e da sobrevivência com esse salário
mísero, esse rendimento mísero para manter os alimentos. Agora imagina tantas pessoas incautas que não têm um conhecimento pela idade, enfim, e que não tem alguém para defendê-la, passa despercebido, causa um transtorno psíquico nas próprias e nas famílias, porque se veem desesperadas achando que estão cometendo crimes, porque quando o processo administrativo vem, a forma como eles falam é como se a pessoa fosse um criminoso, né? Que ressacia o erário, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Só que o direito é deles, transitado, julgado na última instância do nosso judiciário. E com boa fé eles não cometeram erro nenhum e têm o direito de permanecer com esse pequeníssimo acréscimo. Só que eu imagino tantos outros que não têm esse conhecimento, que se veem desesperados e se submetem a um desconto importantíssimo, que faz toda a diferença na manutenção da vida deles, e ainda ficam com transtornos psicológicos por achar que eles estavam errados. E eu vejo isso como uma violência extrema contra essas pessoas, certo? Então, se você tem alguém da sua família nessa situação, procure um advogado. Procure um advogado. Porque para que você tenha seus direitos mantidos ou adquiridos. Tá certo? Então essa é a nossa missão de hoje. Estou indo para lá agora, para a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em 2023, eu consegui falar com a assessoria, a presidência do processo. Quem estava presidindo o processo, à frente do processo, não estava lá. Estava em reunião, não pôde me atender, certo? Eu deixei a defesa, foi assinado minha contrafé aqui. Estou com ela até hoje, depois de 2 anos, coincidência, né? Mesmo processo se movendo. Aí eu pergunto, onde está a má-fé? No processo administrativo eles colocaram tanto leis como jurisprudência já ultrapassadas. De 2023, né? Esse eu nem quis ver. Se fundamentaram alguma coisa. Vou lá logo direto para tentar falar com a responsável do processo, ou o responsável. Nas escrituras sagradas fala assim: o meu povo sofre pela falta de conhecimento. A falta de conhecimento dos nossos direitos materiais aqui na terra e espirituais no reino futuro e reino presente, faz com que muita gente, mas muita gente venha sofrer e padecer, certo? Inclusive eu também já fui vítima disso. Quem nunca, né? Você já foi vítima de uma atitude por parte, seja do Estado, seja de pessoas, de situações. Você teve um prejuízo devido a atitudes de outras pessoas, né? Foi vitimado.
situações difíceis, teve prejuízos físicos, espirituais, emocionais, pela atitude de outras pessoas, né? Muitas das vezes pessoas estas com uma função pública. É triste. Nós vamos lutar vamos brigar e lutar pelos nossos direitos, certo? Beleza? Vamos em frente. Trânsitozinho bem intenso aqui na BR-101, dois lados, dois sentidos. Esse horário são 8 horas da manhã. 8 horas da manhã aqui, BR-101, na capital pernambucana, certo? BR-101 aqui na capital pernambucana. Vamos embora. Terça-feira, terçou, certo? E ontem vocês viram aí na minha emissora de televisão a foto e o vídeo. Eu postei a oração que a gente fez ontem. Minha namorada amada, querida, estava a filmar, participou filmando, por isso que ela não estava do meu lado. Ela estava filmando a oração, certo? Estava presente também. E claro, sempre, todavia não, todo dia, toda hora, ela tem que estar pertinho, certo? E o Carlos Rocha é um amigo que a gente conheceu eu tinha 18 anos de idade, 30 anos atrás. 30 anos atrás eu conheci o Carlos Rocha, certo? Tanto eu como meu primo, Carlos Alberto, estava lá também na oração com a esposa. E a gente conheceu há 30 anos. Ele foi servir a Marinha, passou no concurso da Marinha, na Escola de Aprendiz Marinha de Pernambuco. Foi para o Rio de Janeiro, a gente se encontrou lá no Rio de Janeiro. Eu, ele, meu primo. E com pouco tempo na Marinha, com alguns anos, eu não lembro, 94, 95, acho que com uns 3 anos, ele passou no concurso da Escola de Sargento das Armas, jovem, foi ser sargento do Exército Brasileiro e serviu a pátria em vários lugares aí do nosso Brasil. Ele estava contando pra gente que a gente perdeu o contato. Ele partiu pro mundão servir ao Exército Brasileiro e a gente ficou sem contato por muitos anos, certo? Serviu em Marabá, Rio Grande do Sul, vários estados, e foi para reserva, aposentado, né? Pra você entender, foi para reserva remunerada, aposentado. Acho que foi em 2021. Como ele trabalhou em unidade especial, ele serviu em local restrito, de fronteira, se eu não me engano. Aí ele se aposentou mais cedo um pouquinho, menos de 30 anos. Novo, quem diz, né? Mudou nada fisicamente. E nem na personalidade. Continua gente boa. Tanto é que foi um encontro ontem de famílias e foi bem legal. Foi à praia fazer uma farofa.
fizemos a farofa lá. Chegamos em casa, comemos uma pizza, ficamos conversando ali vários assuntos. Isso que é massa, reunião de família. Reunir pessoas, unir pessoas com o mesmo coração, por família, amigos, colegas, isso é união. Quem não se ajunta se espalha, tem que se juntar em família, aproveitar momentos como esse, foi maravilhoso. E no final de tudo, não poderia ser diferente, a gente agradecer o Todo-Poderoso, que nos proporciona esses momentos, certo? Ele que nos proporciona momentos fantásticos como este. E brevemente a gente vai lá, ele está morando em João Pessoa. Ó, João Pessoa, 2 quilômetros da praia de João Pessoa. E um dia a gente vai lá visitá-lo, passar um diazinho lá e dar uma voltinha na beira da praia de Cabo Branco. Beleza? Então faça. O conselho que eu dou a todos é que faça o possível, um esforço para unir pessoas, unir sua família, estar próximo, certo? Uma coisa que eu aprendi e talvez você não despertou ainda, e eu despertei depois de longos anos na minha vida cometendo erros, certo? Porque preste atenção no que eu vou te falar agora. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Deixa eu dar o grau aqui melhor aqui no ar-condicionado. Acaba vai ficando velho, vai ficando meio estranho. Só minha namorada que aguenta aí. Sou meio estranho. Cheio de mania, né? A gente fica. Deixa eu te falar um negócio. A gente jovem, não é pela idade, tem muito jovem cabeça. Aliás, tem poucos jovens que têm uma cabeça centrada no lugar. Mas na vida, por não desenvolver um crescimento pessoal, mental, o segredo está aqui, ó, na sua mente. Desenvolver uma mente resiliente, forte, disposta a aprender todo dia, a desenvolver o seu próprio crescimento pessoal, ao aprendizado, amar o conhecimento, comprar sabedoria. Como se compra sabedoria? Comprar acesso a lugares que vai te trazer sabedoria, vai te trazer conhecimento. Isso muda totalmente a história da sua vida. E quando a gente não tem isso, no meu caso, eu jovem, sem entender isso, até pouco tempo atrás, poucos anos atrás. Então você, por não ter sabedoria e por não ter esse crescimento, esse desenvolvimento pessoal, você é uma pessoa vazia de mente, uma pessoa sem bagagem mental de conhecimento e sabedoria, você vai tomar decisões erradas na sua vida. Você vai tomar decisões baseadas pela concupiscência, pelo desejo desenfreado da sua carne, seja no sentido sexual, financeiro, no mundo, no mundão aí, você vai desejar aquilo que não é proveitoso e vai ter consequências por causa disso. Muitas das vezes são consequências eternas, se você não tiver até o último suspiro de vida um arrependimento, tomar uma decisão para mudar, consequências que perpetuam pela vida toda e consequências que podem ser sanadas, certo? Então, uma das coisas que eu quero dizer para você é que pela falta de conhecimento eu não valorizava, assim, não que eu não valorizasse, valorizava, mas passa despercebido muitas das vezes uma riqueza que a gente tem,
que por estar ali constantemente nas nossas mãos, nós não damos o devido valor, a devida importância. Que é o que? Vou dar um exemplo. A sabedoria me fez enxergar o verdadeiro valor da família, da união em família. Você que tem seus pais, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus irmãos, esse núcleo familiar próximo a você, você não tem noção de quanto você é rico, multimilionário, você tem saúde, você tem mentalidade, ou uma mente com 80 aproximadamente bilhões de neurônios trabalhando, só que a gente tem que desenvolver as ligações neurais com conhecimento. Através do conhecimento vai se formando ilhas neurais e você vai desenvolvendo a sua capacidade de tomar decisões e de agir. E há um crescimento pessoal, certo? Enfim. E se você não enxergar isso ontem, que você é multimilionário, quando você tem saúde física, quando você tem uma família próxima de você, independentemente da quantidade de recurso material, dinheiro que você administra, porque isso é uma questão também de consciência, de aprender a gerir recurso e multiplicar ele, você vai ser uma pessoa frustrada, pobre, cega e nua. O dia que eu entendi que a família é o bem maior, é a coisa principal, eu não sabia disso. Então, o diabo, Satanás, ele trabalha incansavelmente para dividir as famílias. E muitas, não são poucas famílias que estão divididas dentro da sua própria casa. Marido, esposa, que não conseguem ser amigos. Filhos, dentro de casa. Pessoas que não têm relacionamento com seus irmãos, porque parecem pessoas desconhecidas, conseguem ter contato com terceiros, mas não conseguem ter contato com o irmão de sangue porque tem um problema. Existem situações que os irmãos desejam até a morte um do outro. Tem coisas que eu vejo que eu fico triste, cara, situações, certo? Então, tem jeito para mudar essa situação. Tem jeito. Bom dia, meu amigo. É aqui que é a entrada do setor jurídico, onde é o processo administrativo com a senhora Vanessa Garcia, trabalha aqui? Isso. Não é a partir das 8, não? Não sabia. A semana todinha? Entendi. Então não tem nenhum responsável para eu falar porque tem um processo administrativo. E eles deram um prazo para responder o processo. Então, eu não sei se eles vão prorrogar o prazo porque eles não estão atendendo pessoalmente. Mas tá bom então. Posso dar a volta?